Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo. Eu queria contar um pouco aqui do meu testemunho para vocês. Então, gente, eu cresci num lar cristão, né? Minha mãe, ela é cristã de berço, né? Meus avós eram membros da igreja Batista da Capunga, aqui em Pernambuco. Eu me lembro que nessa época, o meu irmão, né, começou a desenvolver uma doença, né, que hoje é conhecida como esquizofrenia, né? Então, até os 12 anos o meu irmão era normal, né? E com 12 anos ele praticamente foi surrupiado, né, por essa doença, né? A personalidade dele mudou, não é? Ele começou a se comportar de forma estranha, né? Aquilo começou a afetar a, o comportamento dele, né, no colégio, né? Eu me lembro que quando ele começou a desenvolver, pessoal, essa doença, ele tremia muito, né? Tinha episódios assim que eu olhava para o meu irmão e eu via o meu irmão tremendo na cama, né? E aquilo me causava um desespero, né? Porque a gente tenta de toda forma ajudar, a gente tenta entender o que é que está acontecendo, né? Mas na minha cabeça e na cabeça dos meus pais, aquilo ali era uma espécie, digamos assim, de possessão, né? A gente começou a pensar que meu irmão estava tendo ataques de possessão demoníaca, né? E eu me lembro que nessa época, os meus pais começaram a frequentar centro espírita, né? Então, eu comecei dizendo no vídeo, né, que eu cresci num lar evangélico, né? A minha mãe é evangélica de berço, né? Meus avós, membros de igreja, mas mesmo assim, no desespero, né, os meus pais, não sei, talvez alguém tenha orientado na época, os meus pais procuraram centro espírita nessa época, né? Então, eu me lembro das histórias assim muito distante assim, mas eu me lembro como se fosse hoje, né? Que quando meu irmão chegou no centro, a minha mãe mesmo me falou na época que as pessoas lá, os membros, né, quando olharam para o meu irmão, disse que ele estava cheio de setas, né, no corpo, né? E o pessoal disse que só via setas malignas no corpo do meu irmão. Então, foi orientado a minha mãe frequentar esse lugar, né? Foi orientado a minha mãe usar determinadas substâncias. Eu me lembro que minha mãe usava um incenso na casa, né? O incenso era geralmente na parte da noite, era um cheiro muito forte, né? Vocês que já conseguiram sentir o cheiro do incenso, é algo horrível, né? Ele fica na casa e não sai, demora demais para sair, né? E a sensação, eu me recordo, que ela piorava quando eu me trancava no quarto e ligava o ar-condicionado. Então, ficava aquele ambiente, aquele cheiro fortíssimo, né? Com o quarto trancado, então o cheiro ficava praticamente, enfim, a sensação ela duplicava, né? Ou seja, piorava muito, né? Então, a minha mãe passou um tempo, né, frequentando o centro espírita, né? Passou um tempo realizando esses rituais, né, que eles orientam para a gente fazer, né? Então, pessoal, foi um período assim na minha vida muito difícil, né? Muito difícil porque eu era criança na época, né? Então eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu não tinha noção de onde a minha mãe estava procurando ajuda, não é? Porque você está lá com seu filho normal, eu estou com meu irmão normal até os 12 anos de idade, de uma hora para outra ele começa a ter episódios de tremedeira, né? Começa a ter episódios de ataques enfim, parece que já viu o ataque epilético, era mais ou menos daquele jeito, né? Tremedeira só no corpo. Isso aí me causou, gente, muito sofrimento na época, né? Vocês imaginam quanto sofrimento não causou para os meus pais, não é? Não é à toa que no desespero eles procuraram, né, um centro espírita para tentar, de certa forma, encontrar resposta, solução para aquilo que estava acometendo o meu irmão. Outra coisa, gente, eu me lembro que o meu irmão, ele começou, né, a mudar, como eu falei, o comportamento dele. Como ele mudou muito o comportamento dele,
né? Muita gente não entendia, né? Então ele apanhava muito no colégio, né? Eu me lembro que eu vi meu irmão apanhar na minha frente, né? Porque ele brincava com os meninos, mas era uma brincadeira que ele tirava, né? Por conta do problema dele, né? Então aquelas crianças lá, aqueles adolescentes, eles não entendiam porque que meu irmão fazia aquelas brincadeiras, e era por conta do problema dele, né? Então ele levava murros assim. Me lembro nitidamente meu irmão levando um murro na minha cara, não é? E eu era muito novo, né? Lembro que eram três pessoas, três adolescentes, três crianças, né? Não sei se adolescente, acho que adolescente já, mas eram três, número de três que bateram no meu irmão, né? Então, esse problema do meu irmão trouxe muita angústia, muita preocupação para a família da gente, né? Não é à toa que, como eu disse, os meus pais, né, buscaram ajuda, né? Pelo desespero, buscaram ajudas em outros locais que não a igreja, né? Que não. Devido à dor do meu irmão, né, ao seu problema, à sua doença, eu me lembro que eu me isolei bastante, né? Eu não queria sair de casa, eu não queria deixar o meu irmão sozinho, porque o meu irmão era o cara, né, para mim, né? Era o cara que eu saía, que eu brincava, né, que eu jogava bola, né? E eu me lembro que nessa época eu não gostava, eu não queria sair, porque eu não queria deixar o meu irmão só, né? Então, eu me lembro que minha irmã saía, meus primos saíam às vezes todo mundo junto, e eu não queria deixar o meu irmão só, né? Porque meu irmão já não era mais aquela pessoa, né, que eu brincava, né? Já não era aquela pessoa que tinha os discernimentos, né? Digamos assim, as faculdades mentais livres, né? Mas ele já estava preso por esta doença, né? Ele já não tinha mais noção do que fazia, né? Então, gente, isso trouxe muita dor para minha família, né? Apesar de hoje ele ainda está com essa doença, né? Ele é controlado por remédio, né? A gente às vezes realmente questiona por que é que Deus não curou, não livrou, não libertou meu irmão ainda, né? Assim como muita gente que que vai ver esse vídeo, vai de repente estar passando por uma situação similar e já se perguntou, né? Por que é que Deus não livrou, né? O meu parente, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão de determinado problema. Tem coisa, gente, que a gente tenta buscar respostas e só em Deus, né? Às vezes Deus responde, às vezes não. Então, eu já pedi várias vezes para o Senhor me dar entendimento, discernimento sobre o meu irmão, sobre o problema do meu irmão, mas até hoje, né, não tive uma resposta clara de Deus, né? Então a gente respeita, né? A gente tem que respeitar o senhorio de Deus, né? E prosseguir, né? Prosseguir, mas confesso que eu nunca deixo de orar por ele, né? Eu nunca deixo de orar para que essa doença ela seja debelada, né? Digamos assim, ela perca força na vida dele, né? Então, gente, já se prova, né, que minha mãe não tinha uma fé madura, né? Meu pai também, não vou nem citar porque era católico, um católico não praticante, não tinha mínima noção do que estava acontecendo, né? Então, foi um período de muita dor, né? De muito sofrimento, né? Porque a vida da gente, desde aquele período, mudou, né? A vida do meu irmão mudou. Meu irmão era determinada pessoa até uma determinada idade e dessa idade para frente ele se tornou outra pessoa, né? Até hoje ele, infelizmente, convive com essa doença, né? Controlado com o uso de medicamentos, né? Me lembro que minha avó, ela tinha uma fé muito forte, né? No Senhor, e ela dizia que não ia desistir, né? De ver meu irmão curado, né? Então, assim, foram várias campanhas de oração, muitas orações, né? Eu me lembro que teve um culto na minha casa, né? E eu posso dizer que nessa época a minha mãe já com certeza já tinha deixado, né, o espiritismo, né? Já tinha deixado essa linha espírita, porque certamente deve ter percebido que eu não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, né? Mas em relação ao problema do meu irmão, isso não trouxe, digamos assim, nenhum benefício, né? Não trouxe nenhum esclarecimento, né, em relação a isso aí, né? Então eu me lembro que
Já passada essa época, né? A minha mãe, ela começou a fazer os cultos em casa, né? Me lembro que teve um pastor que foi lá, né? Que orou, né? Que fez as orações, louvamos, cantamos, oramos, não é? Para tentar, de certa forma, trazer, né? Invocar o nome do Senhor para tentar transformar, né? Curar meu irmão, libertar o meu irmão daquele mal, não é? E aí eu entendo, gente, que de certa forma a dor, né? A dor da minha mãe, a dor do meu pai, a minha dor nos levou a buscar ajuda em Deus, né? Minha mãe, nesse período, né, continuava, né? Me lembro que aí continuava a ir para a igreja, né? Os púlpitos. Me lembro que minha mãe sempre foi uma grande tocadora de acordeon, né? Então sempre tocou hinos evangélicos no acordeon na minha casa, né? Sempre foi uma pessoa assim que sempre louvou muito a Deus, né? Eu creio que aquilo que ela tinha passado, de certa forma, foi uma lição muito grande para ela, né? Foi uma lição muito grande. Aquilo, de certa forma, fazia parte da vida dela. Por quê? Porque foi um meio que Deus usou, né? O meio que as situações, de certa forma, cooperaram para que ela hoje tivesse uma fé madura no Senhor, não é? Eu vejo por aí, sabe? Porque tem coisas que a gente quer tirar da vida da gente, né? A gente quer se desfazer da vida da gente. E, sinceramente, Deus não tira, né? Tá ali porque tem algo, né? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é? Então, a dor do meu irmão, de certa forma, ela ela cooperou, né, para que a minha mãe hoje tivesse uma fé fincada no Senhor, né? Uma fé centrada na rocha, que é Cristo, né? Assim como meu pai, né? Meu pai se batizou no mesmo ano que eu, né? No ano de 1999, né? Ele se batizou, ele hoje é um servo de Deus, né? Ele vai, grande frequentador da escola dominical, todo domingo está na igreja, era católico, né? E hoje é um cristão convertido ao evangelho, né? Cristão convertido digamos assim, ao evangelho batista, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, louvo a Deus pela vida do meu pai, porque meu pai hoje é um grande estudioso da palavra, né? Sempre quando eu vou na casa dele, eu discuto com ele, né? Eu estudo com ele, né? Quando eu falo discurso, é conversar, né? Debater sobre a palavra de Deus, não é? Então é algo que é, é, é maravilhoso, né? Momentos assim que são os melhores momentos para mim, quando eu estou na casa do meu pai, é discutir sobre a Bíblia, né? Tentarmos sempre entrar num consenso, né? Lógico que eu tenho as minhas diferenças, né? De fé, as minhas diferenças de interpretação, digamos assim, não de fé, mas minhas interpretações em relação à doutrina da palavra, né? Cada um acredita em uma coisa, cada um acredita em outra, né? A fé que tem, tenha para ti mesmo, né? Como diz a palavra de Deus, né? Então aquilo que a gente acredita, a gente tem que procurar progredir, não é? Então, gente, eu vou encerrar um pouco essa parte do testemunho da minha vida, porque ele é longo. O que eu estou tentando fazer aqui é explicar porque eu, hoje, né, tenho uma fé firmada em Cristo, né? Porque eu hoje acredito em Cristo, né? Porque hoje eu não tenho mais necessidade de estar, eu posso dizer, pulando de galho em galho, né? Acreditando em uma coisa aqui, outra acolá, não. Então eu vou finalizar essa primeira parte, gente, só para dizer, né, que eu deixo essa mensagem aqui, né, sobre a vida da minha mãe, a vida do meu pai, o que aconteceu com o meu irmão, e foram coisas assim que serviram para que hoje nós estivéssemos mais perto de Deus, né? Então, quem está passando por dificuldade, né? Quem tem alguém doente na família, né? Saiba que isso é um meio, né? Não estou dizendo aqui que Deus ele tem prazer na dor, na tristeza, na doença, não. Mas isso serve sim, né? Isso aí impulsionou meu pai hoje, tenho certeza, a buscar a explicação e conforto em Deus, né? E o meu pai tem hoje a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter, que é a salvação, né, da alma dele, entende? Então, gente, obrigado, agradeço aí a paciência de vocês. E eu vou continuar depois, né, paulatinamente, a contar um pouco da minha história, né, e explicar, né, porque hoje, né, como eu falei, porque hoje a minha fé é centrada em Cristo, tá bom? Um grande abraço para vocês.